Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal se também for uma apaixonada por teledramaturgia. Não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. E hoje nós vamos a mais um bate-papo descontraído com o meu bom cafezinho, porque eu quero contar para vocês as minhas impressões, o meu balanço de Vale Tudo, que pela primeira vez na vida, depois de muitas exibições e reexibições, eu consegui assistir completa, do primeiro ao último capítulo. Então daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu conto pra vocês o que eu achei deste novelão. É já já, não sai daí. Disponível no Globoplay desde julho de 2020, Vale Tudo foi minha companhia constante nesses últimos 5 meses. Como eu já comentei no início desse vídeo, eu nunca tinha conseguido assistir Vale Tudo. Então eu tinha visto flashes, lembrava de cenas emblemáticas como o assassinato da Odete Roitman, a queda da Fátima na escadaria do Teatro Municipal. Essa é uma das cenas mais emblemáticas da novela pra mim, ficou no meu subconsciente durante muitos e muitos anos. Porém, a novela em si mesmo, com todos os seus personagens, os seus conflitos, cada detalhe de interpretação, eu nunca tinha podido sentar para analisar. E dessa vez eu consegui fazer isso nos seus mínimos detalhes. E por isso eu tô aqui hoje para contar para vocês o que eu achei dessa novela, né? Que ela dispensa muitas apresentações, porque já é reconhecidamente um clássico há 30 anos aí, inspirando gerações de autores e novos autores e apaixonando o público. Bom, Vale Tudo estreou originalmente em maio de 1988. Teve uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo da Rede Globo e 2 reprises no canal Viva. Uma por ocasião da estreia do canal em 2010, né? E depois ela voltou 8 anos depois, em 2018, fazendo o mesmo barulho, o mesmo sucesso, talvez até mais. Porque mais do que nunca, naquele 2018, o nosso país estava, e ainda está, né, encharcado de lama até o pescoço, por causa da política, dos problemas com corrupção e tudo que a gente já conhece desse famigerado governo aí que nos desgoverna. Então, Vale Tudo é uma novela, mais do que nunca, super atual. É claro que a gente vai deixar um pouquinho a política de lado, se bem que não dá pra não falar muito de política se tratando de Vale Tudo, mas vamos nos concentrar aqui na trama, nesses personagens emblemáticos maravilhosos. Então eu pontuei algumas coisas pra não me perder aqui no caminho, né? E pra deixar o meu registro aqui. Eu sei que já se falou muito de Vale Tudo, mas eu precisava dar o meu pitaco. Primeiro eu preciso comentar que Vale Tudo é uma novela quase perfeita. Eu só não digo perfeita porque perfeição em se tratando de telenovelas, eu acho que não existe. A gente sempre vai encontrar um pontinho negativo ou outro aqui e ali. E Vale Tudo tem também os seus pontos negativos, embora poucos, né? Mas tem, e nós também vamos falar dele. Então a trama é uma novela perfeita para se maratonar. Infelizmente a gente não consegue fazer isso com todas, né, as novelas, porque chega um momento que fica cansativo e tal. E eu vou dizer, eu não maratonei Vale Tudo porque, assim, pra mim é humanamente impossível me sentar na frente do computador e maratonar uma novela de 200 e tantos capítulos, sei lá, em uma semana. Eu já acho o ápice você conseguir maratonar a novela em uma semana, mas eu conheço gente. Eu não acreditei muito, não, mas a pessoa me garantiu que assistiu Vale Tudo inteira em 3 dias. Que ficou doente, pegou Covid, e aí teve que ficar em isolamento. Mas mesmo assim, gente, vocês imaginam 204 capítulos em 3 dias? Eu acho que ela foi pulando partes, porque não é possível. Mas euzinho mesmo, como eu já falei, também maratonei, né, em 5 meses. Por que eu falo maratonar? Porque maratonar pra mim é aquela coisa de você assistir vários capítulos, né, em um dia,
E aí, mesmo que você fique, sei lá, uma semana sem assistir, você fica pensando naquela trama, querendo saber o que vai acontecer. Então, eu assistia 3 a 4 capítulos quando eu tinha tempo, num dia só. E depois ficava, sei lá, 3 dias, 4 dias sem assistir. Mas pensando, aquela história reverberando na minha cabeça, querendo voltar. E enquanto eu não terminava Vale Tudo, eu não conseguia me concentrar em nada. E eu já tinha começado Favorita, né, antes de iniciar Vale Tudo. E a Favorita é um exemplo de novela maravilhosa, mas que tem um peso tão grande, ela é tão forte, que é difícil você conseguir sentar e maratonar, ver 5, 6 capítulos num dia só. Eu nunca consegui. O máximo que eu consegui de Favorita foram 2 capítulos em um dia. Porém, Vale Tudo não. Vale Tudo é aquela coisa que vai passando, são só 40 minutos, 45 minutos. A Favorita já é quase 1 hora. Enfim, conjecturei aqui, mas como eu já falei, é uma novela emblemática, atualíssima, que fala de corrupção, de todas as dores e delícias de se viver neste país Brasil, e que mesmo com 30 anos de existência, não ficou nada datada, excetuando, claro, né, a moda daqueles anos 80, as roupas, as gírias, que olha, vou te contar, sinceramente, eu sou cria dos anos 80, quer dizer, fui criança, né, não vivi tão intensamente essa coisa de moda, de gíria. Mas assim, você não tem noção de como tudo é horroroso quando você é criança. Gente, as roupas eram muito feias. Até quem era descolado, moderno, que vivia assim no ápice da moda, tinha umas cafonices ali. E os carros, gente, eu ficava impressionado com os carros. Que feiura, como os carros eram feios. E as gírias, gente, o povo falando que vai transar isso, transar aquilo. Gente, e o pior é que transar servia para as duas coisas, né? Porque a gente conhece hoje, né? E para fazer alguma coisa, eu preciso transar com você aquele assunto. Ai, eu acho tão esquisito, gente. Mas enfim, pequenos detalhes que é até gostoso da gente ver, porque marca uma época, né? Então, não me incomodava tanto, mas tinha essa coisa de ver que como os anos 80 eram esquisitos, visualmente falando e comportamentalmente, assim, em alguns momentos, tudo muito livre, uma liberdade muito gostosa, mas umas coisas esquisitas de comportamento do povo, né, de se colocar. Então eu vou começar falando basicamente da carpintaria da novela, da carpintaria do Gilberto Braga, junto com o Agnaldo Silva e a Leonor Basseres, que são os 3 autores da trama. Bem, eu acho assim impecável a carpintaria do Gilberto Braga. Eu gosto muito suspeito pra falar dele, porque eu gosto de praticamente tudo, 99% dos trabalhos dele. Mas, assim, em Vale Tudo é uma coisa que me chocava demais. Era uma história tão bem desenhada, tão bem costurada. Nunca ficava uma lacuna, nunca ficava nada sem ser explicado. Gente, muito gostoso de assistir uma novela desse jeito. E aí já vamos começar falando também dos personagens. Vamos falar da Dona Odete Roitman, né? Que é a grande vilã aí conhecida, tá no hall das grandes vilãs da teledramaturgia. Mas eu vou contar pra vocês que eu me surpreendi, não tão positivamente com a Odete. Eu esperava muito mais, de tanto que falavam, né? De toda essa lenda que se criou em cima dessa personagem. Eu achei que ela fosse mais contundente, mais forte. Eu não sei explicar, mas pra mim faltou alguma coisa. Não acho ela uma vilã ruim, em hipótese alguma. É uma grande vilã, um grande trabalho da Beatriz Segal, uma grande construção, criação de personagem. Mas ela fica bastante tempo fora da trama, né? É uma participação especial mesmo, é uma atriz especialmente convidada. E tirando alguns horrores que ela fez, né? Como matar o próprio filho, colocar a culpa na Heleninha, isso desencadeou todo o trauma da pobre da Helena. Eu acho que não é uma vilã que me surpreendeu. Eu não sei se eu ouvi tanto falar e eu fiquei uma expectativa muito grande, mas eu via e eu falava, nossa, o tanto que se fala dela, eu esperava que ela fizesse pior, sabe? Que ela fizesse mais. Então, não foi uma novela que me surpreendeu. Eu acho, assim, que ela era muito cachorra, muito cretina. Uma das coisas mais cretinas, na minha opinião, é ela querer o macho da Maria de Fátima, entendeu? O amante da Maria de Fátima, que é o César, foi amante dela a vida inteira, fez todos os golpes. Aí a bonita vai lá no final da novela e toma ele pra ela. Ah, me poupe, né, querida? Se enxerga. Eu achei muito bem feita a humilhação que ela passou nas mãos dele. Achei maravilhoso. Agora sim eu vou falar de uma vilã que realmente é uma vilã que eu fiquei embasbacado, babando, que merece ser, assim, sempre lembrada e ovacionada, que é a Maria de Fátima. Gente, pra mim, a Maria de Fátima é a grande vilã da novela. A novela é dela.
Eu ouvi falar em algum lugar que, na verdade, sempre foi pra ser a Maria de Fátima a grande vilã, que a Beatriz Segal acabou roubando a cena de alguma forma e se transformando nesse mito da novela, mas que a grande vilã sempre esteve nas mãos da Glória Pires. E assim, é incrível a atuação da Glorinha, gente. Ela tem, assim, uma naturalidade e um cinismo que é tão real. Você acredita que aquela personagem é assim, você fica angustiado, porque você quer ver um resquício de humanidade nela, sabe? De bondade em algum momento. Porque a mulher tem um carisma tão grande, ela é tão magnética, que você fica torcendo pra que em algum momento ela tenha um resquício de bondade ali. Eu acho que como a Raquel, a gente é meio como a Raquel querendo, né, ver alguma humanidade na Fátima, mas ela tem. Ela é uma vilã humana do jeito torto dela, quando ela fala que gosta da mãe. Eu acho que ela prova isso de uma forma bem sutil no final da trama, eu acho que não fica nada forçado. E eu amei, gente, eu amei. A Glória Pires tá linda, novinha, com 24 aninhos de idade. Então, assim, não me surpreendeu, eu esperava mesmo que fosse tudo aquilo, mas também não deixou a desejar em nada. Diferente da Odete, que eu esperava mais. A Fátima foi perfeita, ela passou por diversas fases na trama. E uma coisa que eu acho muito legal, que marca muito as fases da Glória Pires, né, da Maria de Fátima na trama, são os cortes de cabelo. Eu acho sensacional. Ela sai de Foz do Iguaçu com um cabelão comprido, aí pra ser modelo e pra tentar se dar bem, ela corta bem Chanelzinho. E quando ela fica rica, é a pior fase, né? Quando ela fica rica, o cabelo dela fica mais feio, que é quando ela fica com o cabelo encaracolado, né? Eu acho muito feio aquele cabelo dela. E depois que ela fica pobre de novo, que ela se separa, eu adoro aquele cabelinho de indiazinha com aquela franja. Amo Maria de Fátima, gente. E claro, não poderia deixar de citar também a Lídia Bronde. Que delícia de personagem, Solange Prat. É uma personagem, assim, que eu não tinha noção, as pessoas falavam muito. Mas que mocinha gostosa. Porém, eu tenho aqui um adendo, né, a fazer, assim, uma reclamação. Eu acho que é muito difícil você escrever mocinha, e eu acho que o Gilberto Braga, eu já discuti isso com um amigo meu, ele tem um pouquinho de dificuldade de escrever mocinhas. E esse meu amigo, ele não acha, ele acha que o Gilberto escreve mocinhas muito bem, como Maria Clara Diniz, né, que foi de celebridade. Eu amo muito a Maria Clara, a Malu Mader, mas enfim. E eu tinha falado que a Solange era incrível, era a melhor mocinha do Gilberto Braga. E aí ele comentou comigo, já tinha visto a novela, que até a própria Solange, em determinado momento da trama, fica meio sem função. E aí eu concordo. Ela bomba muito no início da trama, até a Fátima aprontar com ela, tudo que apronta. E depois ela vai viajar e volta assim, meio apagadinha, eu acho. Até ficar com aquela ideia de querer ter um filho e tal, até levar o Afonso pra cama, engravidar dele, até ali é bem legal também. Mas eu acho que a Solange poderia ter sido mais aproveitada na trama. Eu acho que o Gilberto e o Agnaldo, a Leonor, enfim, podiam criar outras situações pra Solange, porque é uma tremenda de uma atriz. Era uma barbaridade de carismática e de boa atriz a Lídia Bronde. Então acho que faltou criar situações pra ela. Meio que na reta final, do meio pro final, ela ficou muito que em função daquele filho, quero ter um filho. E aí ela nunca teve a revanche dela com o Afonso, de poder falar umas verdades na cara do Afonso, porque o Afonso foi muito filho da puta, com perdão da palavra, gente. Ele foi muito embuste mesmo com ela. Então eu acho que ficou tudo bem ameno pra ele, mesmo tudo que a Fátima fez. Eu acho que ficou subentendido, não, que a Fátima fez, a traição da Fátima, o golpe já foi suficiente pra, né, pra acabar com a moral do Afonso. Mas eu acho que ele merecia umas boas palavras duras da Solange e não teve. Então, assim, quero deixar registrado aqui que eu amo essa personagem. Um dos momentos ápices, assim, pra mim, que eu delirei, foi naquele episódio do roubo do testamento da Laís, né? Que a Fátima roubou pra entregar pro Marco Aurélio. E aí a Solange, ela foi super proativa, foi atrás disso, arrancou o testamento lá, o documento da mão da Fátima, quebrou a garrafa e ameaçou de bater nela. Gente, eu amei aquela cena, pra mim foi uma das melhores da Solange, até melhor talvez do que a cena do casamento, que ela dá um tapa na Maria de Fátima e fala que a Fátima tá no chão. É uma cena assim muito novelística e operística, né? Aquela cena, e é uma cena que ficou na minha memória há muitos anos, mas essa cena do documento eu não lembrava em absoluto e eu amei.
Agora a gente já falou um pouquinho do Afonso, né? Mas eu queria falar de dois machos embustes dessa novela, que é o Afonso e também o Ivan. Tudo bem, eles foram concebidos ali pra serem os mocinhos e tal. Eu acho o Afonso um fofo, sim, em determinados momentos, mas ele foi muito cretino com a Solange, gente. Que raiva! Muito cretino mesmo. Era muito machista em muitos momentos. E eu gosto do personagem, né? Eu gosto como ele é desenhado durante a trama, mas peca muito, assim, nessa coisa de gritar demais. Ele quer ganhar no grito. E faltou alguém que gritasse, assim, no mesmo tom que ele, ou mais acima. E eu queria muito que esse alguém fosse a Solange. Infelizmente não foi. Mas eu achei ele bem embuste em muitos momentos. E o Ivan também. Não adianta esse papinho do Ivan se fazer de, sabe, pobre coitado, de honesto, e olhar na cara das pessoas, no fundo dos olhos das pessoas, perguntar: você acha que eu casei com a Heleninha por interesse? Óbvio, meu bem, que você casou por interesse, mas é óbvio, sabe? Então, por mais que os autores quiseram mostrar que ele não tinha casado por interesse, ou não quiseram mostrar também, fizeram aquilo só pra fazer um jogo de cena, enfim, não tem dúvida nenhuma que o Ivan se casou por dinheiro. Claro que ele casou por dinheiro com a Heleninha, né? Então ele foi muito embuste, lá no início já com aquela ambição desmedida dele, que levou ele a acontecer tudo o que aconteceu, levou ele por esse caminho. Impreterivelmente, se não fosse a ambição desmedida, ele não tinha passado por tudo que ele passou. Então assim, eu não tenho pena do Ivan em nenhum momento. Eu acho que ele mereceu cada sofrimento, cada momento assim de sabor. Eu acho que ele mereceu mesmo. E claro, eu tenho que falar da melhor personagem dessa trama, na minha opinião, que é a Heleninha. Gente, Renata Sorrah, assim, ela já tinha me ganhado pra sempre em Senhora do Destino. Nazaré é a minha personagem preferida da vida, da Renata Sorrah e de muitas outras da teledramaturgia. Eu sabia que ela tinha arrasado em Vale Tudo, mas eu não tinha a dimensão do trabalho da Renata, sabe? Assim, a dimensão total. Que sensibilidade, gente. Eu até me emociono falando, mas que sensibilidade, que atriz estupenda, sabe? Assim, desde a característica, desde a caracterização da personagem, aquele cabelo desgrenhado de ovelha, aquele rosto meio suado de quem tá sofrendo de um problema, né, de alcoolismo especificamente. Quando ela ficava bêbada, aqueles olhos vermelhos, injetados. Como ela conseguia aquilo? Não, me diz, aquilo deve ser um trabalho de muitas horas, de muito tempo, sabe? Pra você se olhar no espelho e tentar ficar com aquele aspecto, aquela aparência de gente bêbada, cachaceira. E ela era tão fina, tão doce, tão educada, tão amorosa. E aí quando ela bebia, meio que quebrava isso e entrava numa coisa meio cômica, que era um dramão, né? Era uma coisa pra você sensibilizar, mas era um refrigério, assim. Eu acho que era um momento, um alívio cômico, meio às avessas naquela família tão pesada. Então os tombos que ela levava, as coisas que ela falava, as verdades que ela dizia, que ela seria incapaz de falar sóbria. Gente, que construção de personagem, que criação. E, assim, tanto na escrita, falo dos autores mesmo, quanto na construção da Renata Sorrah. Que atriz, gente, assim, é tanta coisa. A personagem em si, muito bem escrita, a doçura da personagem, e a cereja do bolo, que é a interpretação da Sorrah. Eu acho que se a Heleninha fosse uma filha da puta, ainda assim a gente ia amar a personagem, porque a atriz é demais. Mas ela era tão... Que pessoa? Existe gente como a Heleninha? Me fala. Aquele poço de bondade, aquela consciência, sabe? De social, uma mulher tão rica. Gente, amo. Heleninha, pra mim é a melhor pessoa, uma pessoa que você torce o tempo todo. Eu sou apaixonado. Então, ainda na seara dos personagens bacanas, né, e da família Almeida Reutemann, tem a Celina, né, gente? Meu Deus, que personagem boníssima. Que Natália Timber, tão meiga, tão acolhedora, né? Que tia, que abriu mão da própria família para cuidar da família, da megera da irmã. Então, assim, eu amei demais esse trabalho da Natália também. E é engraçado que nessa novela você percebe que as pessoas boas, muito boas, não são chatas. Porque
o ator geralmente tem isso. Ah, eu prefiro fazer o vilão, porque tem mais nuances. O bonzinho às vezes é meio chato. Mas mesmo os bonzinhos tinham momentos ótimos. Toda a sequência da Celina querendo desmascarar a Fátima, indo atrás das provas, e depois mentindo sobre a vasectomia do Afonso, né? Sobre a impossibilidade dele ter filho, chantageando a Fátima. Tudo aquilo deu uma humanidade pra Celina de não ser só aquela pessoa, ela é boa o tempo todo. Não, às vezes você, pra desmascarar, pra derrubar um mau caráter, você tem que agir da mesma forma. Eu acho que foi maravilhoso isso. Senti falta, assim, de um embate grande também entre a Celina e a Odete Roitman. Talvez, se eles tivessem trabalhado mais a coisa da Celina ser sócia, uma sócia anônima da Raquel, e a Odete descobrir isso no ápice do ódio pela Raquel, de repente teria um embate bem legal ali entre a Celina e a Odete. Eu fiquei esperando isso, não aconteceu, mas não tem problema, não afetou em nada a história. Assim, não deixou um vazio muito grande em mim, sabe? A falta dessa história. E a Celina, eu amo, tá no hall, assim, das grandes personagens dela, que não é uma vilã, porque a gente sempre lembra de Natália, de tantas outras damas da TV, como vilãs memoráveis. E a Natália fez muitas vilãs incríveis, mas a Celina, é muito bom dizer isso, falar que é uma personagem puramente boa, essencialmente boa, porque a Heleninha, ela é muito boa, mas ela tem a coisa ainda de ficar bêbada, de falar umas verdades, de ter cenas icônicas, de barraca, de bebedeira. Mas a Celina não, foi a mesma nuance o tempo inteiro. E foi fascinante. Agora, claro, né, a gente vai falar um pouquinho das coisas chatas também, porque teve. Vale Tudo não é intocável nesse quesito, e teve. E eu vou falar primeiro da família do Ivan. Gente, ai Deus, que família chata! Começando por aquela ex-mulher dele. Gente, a Leila era insuportável. E ela foi insuportável até o último capítulo. Mesmo ela tendo sido, assim, premiada na carreira como a grande assassina da Odete Roitman. Eu acho que isso foi uma grande jogada também dos autores, porque era uma personagem chata, meio que apagada a novela toda. Ninguém ia imaginar que ela era assassina e de repente ela se transforma na grande assassina da história. Mas eu acho que ela fez tudo errado a novela inteira. E principalmente, né, o grande erro dela foi assassinar uma pessoa por causa de Marco Aurélio. Ela ainda termina com ele e vai embora. Gente, o erro. Leila, pra mim, é o erro nessa novela. Não suporto a personagem. Não, e depois ela vira grande amiga da Fátima, vai ajudar a Fátima. Eu achei, assim, esse ponto também, tava comentando com outro amigo, eu achei esse ponto falho na trama. Porque eles criaram essa grande amizade entre Fátima e Leila pra cair naquele desfecho, né? Dela ficar ferida de morte, com a traição da Fátima, a ponto de ser capaz de cometer um assassinato como ela foi. Então eu achei que foi uma coisa muito apressada, podia ter sido construído com mais calma ao longo da trama, pra gente acreditar mais naquela amizade tão repentina. Mas tudo bem também, o fato aqui é que a gente tá falando de personagens chatos e a Leila era muito chata. Aí tinha os pais, né, do Ivan. Eu acho que, com exceção do Bartolomeu, que é um personagem que eu gosto muito, o pai do Ivan, o resto tudo, ninguém se salva, gente. A madrasta chata, a Iris Bruce chata, gente. Aquele tom de voz dela, não tinha o que fazer, só servia de orelha pra Leila, ai, chata também. E a Nanda, gente, Flávia Monteiro, ai, que adolescente insuportável. Meu Deus do céu, que menina chata. Aliás, os adolescentes dessa novela são muito chatos, né? O Thiago, que eu achei que foi um bom papel do Fábio Vilaverde, também era outro chatinho. Enfim, e tinha a Zezé, né, gente? Uma coisa que me incomodava um pouco, mas falando com um amigo também, ele disse que era muito normal e naturalizado naquela época a coisa do empregado negro, meio que ser tratado praticamente como um escravo, né? E ele ser muito servil aos patrões e ele próprio se tratar como criado, que foi feito para servir os patrões. Tinha a Zezé, a atriz assim super carismática, Zeni Pereira. Eu acho que na época devia ser muito divertido ver aquela empregada meio intrometida e meio amiga da família, né? Da família, meio da família dos patrões. Enfim. Só que a gente já teve tantas outras personagens empregadas domésticas marcantes. A gente teve uma novela inteira
só com empregadas domésticas protagonizando, né, que foi cheias de charme. Então você olha pro passado e vê uma personagem dessa, a mim pelo menos me incomodava um pouco. Então acho que da empregada até a Leila, que era uma personagem que ficou sendo muito importante, todos chatos, com exceção do Bartolomeu, até o Danton Mello, gente, que eu acho uma gracinha. Eu acho que ele se provou praticamente um vilãozinho da história também, porque no final ele ainda vai embora com a mãe assassina, com o padrasto bandido. Eu acho que ele deveria ter ficado com o Ivan. Mas, enfim, né? É isso. E ainda falando de personagens chatos, tenho que comentar de Aldeide Candeias, Lília Cabral, que era uma personagem maravilhosa no início da novela, quando era pobre, quando era secretária. Eu achei que ela ia seguir por um caminho muito mais divertido, muito mais cômico. Ela continuou, permaneceu tendo uma personagem leve, cômica até o final. Mas quando ela casa lá com a Laudelino e que ela fica rica depois que ele morre e tal. Gente, a personagem ficou tão chata, tão sem função. Ai, quero ficar famosa. E é incrível como eu me lembro, eu com 7 anos de idade, da frase dela, né? No comercial que ela pagou milhões pra fazer. O meu nome é Aldeide Candeias e eu ainda vou incendiar essa cidade. Eu acho barato isso. Eu lembro muito, desde que eu era criança, dessa frase. Acho uma frase impactante, mas assim, sabe? E aí? E aí ela fica naquela coisa de homem, que quer um macho uma hora, quer outro macho outra hora. E aí o relacionamento dela com o André, eu achei também que não foi uma coisa bem construída. E aí, no final da trama, ela é enganada daquele jeito torpe pelo Olavo Jardim. Gente, pelo amor de Deus. Uma mulher que ficou rica, sabe? Não ter essa noção de que pode levar um golpe. Não, aquilo ali foi muito mal feito também. Mas assim, é isso, gente. A Aldeide era um personagem que podia ter sido incrível. E se perdeu no meio do caminho, achei que foi bem chatinha. Mas no balanço geral da novela, o que eu tenho pra dizer é que eu amei, que eu só me convenci e reiterei o que todo mundo já falava, que é um grande clássico, que é uma grande novela, uma das maiores da teledramaturgia brasileira. Eu devo ter esquecido de falar muitas coisas, mas eu tentei fazer o vídeo mais sucinto possível, ainda assim acho que ficou muito longo. Mas se vocês têm outras coisas pra falar sobre a trama, se eu deixei de falar alguma coisa que vocês acham importante, me contem nos comentários, gente. Vamos interagir, vamos bater papo. Eu tô curiosíssimo pra saber o que vocês acharam, vocês que já assistiram, de Vale Tudo. Esse foi o meu balanço, eu amei muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like bacaninha, me segue nas redes sociais. Um beijo, tchau!